Continuando nossos vídeos aula, galera, teremos agora um vídeo dedicado aos tipos de dados presentes no Excel. Então, galera, toda vez que vocês escrevem alguma coisa no Excel, esse alguma coisa é visto pelo Excel como formato geral, certo? Qualquer coisa. Esse formato, ele é um formato coringa, né? Ele é genérico. Ele é basicamente todos esses formatos aqui, certo? Enquanto você não realiza nenhuma operação, enquanto você não realiza nenhuma operação, o seu conteúdo, o seu dado é todo esse tipo de conteúdo aqui, certo? Então, a partir do momento que você define o valor desse dado, você altera do tipo genérico para o seu tipo específico. Então, eu vou escrever aqui, por exemplo, 15. Só que agora eu vou alterar o tipo aqui de geral para número. Então, eu venho aqui no geral e altero o tipo para número. Então, quando eu altero o tipo para número, ele fica 15,0, certo? E essa é a máscara dele, 0,00, certo? É a máscara dele. O interessante disso é o seguinte. Olha esse quadradinho aqui, ó. Todo esse quadrado que eu delimitei, ele é o tipo geral, certo? Só que eu vou dizer agora que todo ele é o tipo número. Então, se eu digitar 56 e der um Enter, ele já vai aplicar a máscara no meu número e ele já vai ser convertido para inteiro. Então, se eu digitar aqui 22 e der Enter, ele já vai aplicar a máscara. Ou seja, qualquer número que eu digitar aqui, ele já vai aplicar a máscara. Ou seja, eu não preciso aplicar o 0,00 ou qualquer outro tipo de máscara que eu for aplicar. Eu não preciso estar aplicando essa máscara de vírgula ou de cifrão, qualquer coisa que seja. O Excel já vai colocar automaticamente. Então, vamos para a data. Só uma coisa que eu quero comentar do número antes de ir para a data, que é o seguinte, que se eu vir aqui nessa opção aqui, ó, diminuir casas decimais, eu consigo diminuir as casas decimais. Assim como, se eu vir aqui, eu consigo aumentar as casas decimais. E eu consigo fazer essa mesma operação, só deixa eu colocar um negócio aqui interessante aqui. Eu consigo também fazer essa mesma alteração de casas decimais através desse carinha aqui, ó. Então, se eu clicar aqui, ele vai abrir a opção formatar célula. E aqui, ó, presente em casas decimais, eu consigo diminuir ou aumentar as casas decimais, certo? E eu posso escolher aqui os tipos e tá fazendo alguma alteração nele. Então, o número aqui, eu quero alterar o tipo dele. Quer dizer, aumentar a quantidade de casas decimais. Daí ele aumenta aqui. Então, eu posso aumentar as casas decimais tanto por aqui ou por aqui nos mais detalhes, que ele vai abrir a formatação para o meu número, certo? O tipo data, ele é interessante, né? É a mesma coisa. Se eu colocar 10/2/2026, automaticamente ele vai entender como data, certo? A data tem uns detalhes que eu acho interessante. Eu consigo colocar datas que são abreviadas, que é o formato que ele já está, data completa. Consigo também clicar aqui em mais detalhes e escolher outras variações de data, por exemplo, data com hora. Eu consigo fazer isso, certo? Então, eu clicando aqui no formato do número, eu consigo escolher uma variedade de formatações associada à data, certo? Uma outra coisa que eu quero comentar de data é o seguinte. Vamos digitar aqui o número 1, certo? Vamos agora digitar o número 2. Vamos agora fazer
G12 mais H12. Deu 3? Beleza. Agora, vamos alterar o tipo de geral para data. Olha só. O Excel, ele considera as datas viáveis, os formatos de dados, a partir do dia 1 de janeiro de 1900. Ou seja, antes disso, o Excel ele não consegue contabilizar a data. E por que eu falei... Por que eu fiz esse exemplo? Porque é o seguinte, vamos alterar aqui o 2 aqui. Vamos mudar para o tipo data. 2 do 1. Vamos mudar aqui. Ou seja, por que eu fiz isso? Para mostrar para vocês que internamente o Excel ele faz a conversão de data, né? Então, as datas equivalem a determinados números. Por isso que a gente consegue fazer a operação entre data, de subtrair, de somar. Por quê? Porque as datas internamente no Excel são números. Então, 1 equivale a 1 do 1 de 1900. E daí o número 2 equivale a 2 do 1. E assim sucessivamente. Eu mostrei isso por quê? Porque a gente consegue fazer operações, né, com as datas. Então, por exemplo, 56 vai equivaler a que data no Excel? Se eu vim aqui e alterar para data, ele vai ser o equivalente ao dia 25 de 2 de 1900. Ou seja, as datas têm seus equivalentes em números a partir do dia 1 do 1 de janeiro de 1900, a gente contabiliza sendo o 1. O 2, o dia 2, como eu falei. Só que como eu consigo entender que eles são números, né? 1, 2, 3, 4, eu consigo fazer operações. E é por isso que a gente consegue calcular as diferenças entre as datas. Por quê? Porque as datas internamente são números, na verdade. Certo? Vamos para o outro tipo, porcentagem. Então, se eu colocar aqui 12 e vir aqui e alterar o tipo para porcentagem, ele vai colocar o símbolo de porcentagem, eu não preciso colocar. Só que o interessante aqui é que ele deu 12 mil, não deu 12%. Por quê? Porque 12%, galerinha, equivale, né, 12, vamos escrever 12%, 12% é 12 sobre 100. A representação decimal dele é 0,12. Então, se eu tivesse escrito 0,12, ele iria representar 12%, olha só. Por quê? Porque 0,12 é o 12%, 12 sobre 100. E o 1.200 lá, 1.200% é o equivalente a 12, que é o número inteiro. Então, quando eu digitei 12 inteiro, ele simplesmente entendeu que é 1.200, certo? Então, vamos para mais um tipo, que é uma moeda. Eu escrevo agora 13. E se eu vim aqui em moeda e alterar o tipo para, em gerar um tipo aqui, né? E alterar para moeda, ele vai fazer a alteração e colocar o R cifrão. O tipo contábil, ele é a mesma coisa que moeda, só muda a localização do meu R cifrão. Contábil, moeda. Não alterou aqui, eu não sei porquê. Aqui eu posso estar alterando, se eu vou estar trabalhando com cifrão ou com o símbolo dos Estados Unidos, mas a gente está trabalhando com R cifrão aqui. Só deixa eu entender o que está acontecendo aqui, porque aqui é o tipo contábil, e se eu digitar 34, eu quero o tipo de moeda. Ah lá, o tipo de moeda, o R cifrão ficou mais próximo do valor, enquanto aqui no contábil ele ficou mais distante. Então é uma questão de estética mesmo, tá?
E temos o tipo de fração, né? Se eu digitar qualquer número decimal aqui, ele vai converter para uma fração. Então, ele está agora com o tipo geral, e eu vou vir aqui e vou alterar o seu tipo para fração. Então, ele vai converter para um valor equivalente à fração. O tipo texto é o tipo texto normal, ele é o equivalente basicamente ao geral. Se eu vim aqui em geral e alterar o tipo dele para texto, vamos descer aqui, para texto, ele vai deixar aqui, só vai mudar, que é o tipo texto. Tem mais um tipo também, que é a notação científica. Eu acabei esquecendo de dizer, né? Então, se eu digito aqui 500, ele vai pegar esse 500 e vai transformar em 5 vezes 10 elevado a 2, que é o equivalente, né, ao 500. Isso daqui é equivalente ao 500, né? Ele até mostra aqui, né, que eu tenho aqui o 500 e eu tenho aqui a máscara do meu valor, certo? Eu tenho a máscara dele. Deixa eu ver se eu não esqueci de apresentar mais um tipo aqui para vocês. Creio que sejam esses os principais que a gente vai estar trabalhando. Então, só lembrando, se eu quiser alterar o tipo de... Se eu quiser alterar a quantidade de casas decimais, eu venho aqui, certo? Eu posso também alterar o símbolo do cifrão, né? Colocando para euro, colocando para inglês dos Estados Unidos, que são esses símbolos de cada país diferente aqui, né? Aqui eu consigo alterar o símbolo para cada país diferente. Se eu vim aqui em porcentagem, é o mesmo, é o equivalente, né? É o equivalente aqui ao que a gente pesquisou aqui em porcentagem. Se eu quiser no meu número, eu colocar aqui no meu número separador de milhar, eu posso vir aqui, ó, que eu coloco o separador de milhar aqui, ó. Então aqui, ó, eu consigo definir o separador de milhar para o meu número, certo? E colocar o vírgula, né, que é a máscara normal, para dizer que ele é um número. Então aqui tem duas máscaras aplicadas, né? A máscara do separador de milhar e a máscara que ele é um número, certo? Então, só lembrando, né, qualquer coisa que você adiciona no Excel, ele é geral, e daí você vem aqui nesse grupo aqui e você pode alterar os tipos do meu número, assim como as quantidades de casas decimais, e podemos também ver em mais detalhes aqui os formatos específicos e mais opções de formatação que a gente pode estar alterando. Então, por essa aula é só. Vejo vocês na próxima aula, onde a gente vai tratar de operadores aritméticos. Tchau, tchau.